Editor. Isso. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam bem-vindos. Isso, o pessoal tá chegando aqui. A gente conversar um pouco, né? Falando de família hoje, hein? Sejam bem-vindos. Vamos compartilhando, vocês estão chegando. Ó. Boa noite. Boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Estão vendo a gente? Oh, maravilha! Glória a Deus. Isso. O pessoal tá chegando. Glória a Deus, hein? Ô, bênção. Aqui com a gente a pastora Silvana, Aderildes Amorim, Josi. Boa noite, hein? Boa noite, boa noite. O pessoal tá chegando aqui com a gente. Glória a Deus, hein? Boa noite, gente. Vamos lá, vamos falar de família hoje? Glória a Deus, hein? Boa noite. Estamos pelo Facebook e pelo Instagram. Chegou alguém no Instagram ali também? Tayane, tudo bem, Tayane? A gente vai conversar um pouquinho aqui. Olha. Vamos procurar ser objetivos, né? Então, se você pode tirar aí uns minutinhos pra gente conversar, a gente vai conversar. Oi, Thay. Deus te abençoe. A gente tem um tema aqui importante para falar hoje, em meio a tudo isso. Eu vou compartilhar aqui na página. Ô, glória. Vamos compartilhando com a gente. A gente está fazendo aqui também um teste, né, para ver por que às vezes na hora da mensagem, né, a gente tá tendo dificuldade de transmitir, né, o culto, algumas coisas assim tá falhando na hora da palavra lá na igreja. O som já está bom e a gente está vendo qual é o problema, né? Então eu creio que vocês vão ajudar a gente. Monzé Carlos, boa noite, hein? Boa noite, Monzé Carlos, rapaz. Dona Noêmia, boa noite, hein? Saudade. Glória a Deus, hein? O pessoal tá chegando aqui, pessoal, pra gente dar início aqui. Em nome de Jesus. Glória a Deus. O pessoal tá chegando, vai compartilhando. Glória a Deus, vai ser uma benção aqui, hein? Aí vocês vão nos ajudando, por favor. Vai nos ajudando, diz como é que tá a nossa transmissão. Tá bom? Pode escrever no comentário aí. Glória a Deus. Estamos com saudade também, Dona Noêmia. Saudade. O pessoal tá chegando aqui. Glória a Deus. Eu já até esqueci como é que Maravilha, hein? da página. Esqueci. Eu também. Eu esqueci como é que compartilha aqui. Eu acho que... Deixa eu tentar aqui. Então, gente, a gente vai conversar um pouquinho sobre o assunto hoje, família, né? Família. Se você puder pegar a sua Bíblia aí, tá bom? A gente vai meditar aqui num versículo. Vamos falar um pouquinho sobre família. E todos nós pertencemos a uma família, né? Ou somos filhos, irmãos, né? Ou não, né? Somos, né? Uma dessas coisas, né? Mãe, pai, sogro, sogra, cunhado, cunhada. Você sempre faz parte de uma família. Não sei qual a posição que você está aí, se você acumula, né? Se você é filha, é mãe, já é cunhada, né? Já é sogra, não sei. Mas fazemos parte de uma família, né? A maioria das pessoas possuem uma família, né? A gente sabe que existem ainda aquelas pessoas
que são mais solitários, né? Estão sozinhos nesse momento, né? Às vezes longe ou do pai e da mãe, né? Ou findou um casamento, mas tem os filhos. Então você sempre está inserido no que diz respeito à família, e é algo importante, né? E a gente até ia começar aqui fazendo uma oração, né? Assim que todos chegarem, uma oração, eu queria que vocês orassem conosco. E algo interessante, né, que é importante de falar é que família, né, não é sinônimo de perfeição, né? O plano original do Senhor, o plano é bom, é perfeito, mas nós somos falhos, né? A família é composta de pessoas falhas e nós aqui somos falhos. Não temos um casamento perfeito para chegar e falar para vocês uma fórmula mágica. Não temos mesmo. Exatamente. Então a gente está aqui até para se corrigir juntamente, né? Tentar melhorar a nossa conduta familiar, para que tenhamos uma família abençoada. Acho que esse é o desejo de todos. E se nós queremos ter uma família abençoada, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se colocar no plano de Deus. Porque o plano de Deus para a família é perfeito. Quando Deus planejou uma família, Ele planejou uma família perfeita. Formada de pessoas imperfeitas. Exatamente. Eu não sou perfeita, né? Nesses anos aí nós tivemos muitas dificuldades para nos ajustar. Estamos nos ajustando. Estamos. Cada dia a gente vai aprendendo uma coisa nova. Porque somos muito diferentes, né? O que eu tenho de falar... Eu quase não falo nada. Então, assim... tem essas dificuldades, né? A minha sensibilidade, né? Como mulher, de querer uma pessoa que ouça, que converse, muitas vezes isso foi um conflito para nós, né? Ainda é conflito, porque a gente ainda está nesse aperfeiçoamento, né? Dia após dia. Então não pense você que a gente não tem conflito, que a gente não tem luta, temos muitas batalhas, temos muitas. Porque Deus não uniu só pessoas, Deus uniu, no nosso caso aqui, propósitos. Então, no nosso caso, Deus realmente uniu propósitos. E por a gente ter um propósito em comum, hoje a gente está juntos. Mas somos pessoas muito diferentes. E saiba que isso traz muitas lutas a serem travadas e a serem vencidas. E temos vencido dia após dia, Com né? certeza. Quando a gente se coloca ao dispor de Deus, Ele vai nos ajudando. Claro, tem que ter um querer nosso também. Não vamos colocar essa carga só acima de Deus. Não, tem um querer nosso. Eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero proceder de uma maneira. Aí sim, nós pedimos a ajuda de Deus. Com o nosso querer, Deus vai nos ajudar. Aí sim. Porque às vezes a gente quer viver uma mudança, mas a gente quer que Deus faça tudo. A gente quer que Deus mude o outro, né? Exatamente. A gente quer que Deus mude o outro e a gente não consegue enxergar as nossas emoções, controlar as nossas emoções, controlar o nosso eu, né? E tudo é um resultado, é um ciclo, né? E um círculo também, né? Porque tudo tem uma ação e uma reação. Então eu preciso agir bem para que a minha reação, a reação que eu vou receber seja boa, né? Então às vezes a gente age de uma forma errada e recebe também uma reação ruim que às vezes a gente não quer. Então muitos amigos nossos sabem que nós temos aquelas pessoas próximas, né? Nós sabem que nós temos lutas, dificuldades, claro, né? Que às vezes não dá para compartilhar com todos vocês, mas eu acho que o fundamental é a gente poder olhar para a relação, olhar para a nossa casa, olhar, né, para a situação, seja ela uma relação entre pais e filhos, seja uma relação entre filhos e pais, né, entre nora e sogra, né? Isso, genro e sogra, né? Mãe e enteado, né? Ou seja, assim, madrasta, padrasto, tudo isso. Todos esses tipos de relacionamentos, a gente tem que observar as nossas ações, porque é assim, ó, vai e volta.
Então a gente Exatamente. tem que observar muito isso. Com Já tem o certeza. pessoal aí com a Olha, já gente? tem bastante gente aqui chegando. Dona Jaci Moraes, Junei Lopes, Raimunda Maria. Olha, sejam bem-vindos, hein? Tá aqui a Paula e o Alexandre Marinho, sejam bem-vindos. Tá aqui a Wanda Tavares, Maria honra. Barbosa, Bruna Assis, Pastor Danilo Rogério, Ô, Deus Dona abençoe Sônia sua esposa. Maria. Olha, só Saudade. vitória, hein? Só vitória. Pastor Danilo, convido o senhor também a participar com a gente. Ajuda a gente Ajuda aí, a gente pastor. aqui, Pastor Danilo. O pessoal vai Ajuda estar a enviando gente aí. pergunta pra gente aqui. O senhor pode nos ajudar também. Ajuda, No nome irmã. de Jesus Cristo aqui, hein? Acabou de chegar aqui também o José Ribeiro. Seja bem-vindo, irmão hein? José, Deus Glória a abençoe. Deus, Irmã hein? Maria Amélia, Só um bênção. abraço. Então vamos fazer uma oração pra gente Vamos começar? fazer uma oração. Vamos fazer uma oração. Ajuda a gente aí. E nessa para que o fé. Espírito Santo possa nos conduzir aqui nessa live e que ao término a gente possa ter bons resultados no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos falar com Deus então. Amado Deus e soberano Pai, é com alegria que aqui nos achegamos, meu Pai, na presença do Senhor, juntamente com todas essas pessoas que estão nos acompanhando. Deus, para que o Senhor possa nos instruir a cuidar da nossa família, nos ensinando, Senhor. É o pedido que nós fazemos ao Senhor nesta hora. Que o Senhor possa nos dar sabedoria e entendimento para tratar daquilo que o Senhor constituiu com tanto carinho, que é a família. Jesus, hoje a gente vê tantos lares destruídos, tantos lares, meu Deus, sendo atacados por Satanás. Mas, Senhor, aqui nos colocamos ao teu dispor, para que o Senhor possa nos iluminar, meu Deus, trazendo a cada um de nós o entendimento para cuidar daquilo que chamamos de família. Ah, Espírito Santo, só o Senhor para abrir o nosso entendimento e nos dar a sabedoria completa no nome do Senhor Jesus Cristo. Sabemos, Pai, que o povo sofre por falta de entendimento. Deus, sem querer mudar a Bíblia, mas quantas famílias estão sofrendo porque está faltando sabedoria, porque está faltando o conhecimento para poder cuidar daquilo que chamamos de família. Então que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos ajudar, em um nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, gente? Glória a Deus, hein? Vocês estão aí, aperta o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho aí, ó. Aperta o Glória a Deus, hein? Para ver que vocês estão aí, que vocês estão ouvindo. Glória a Deus. Olha, tá aqui a Lúcia Pereira, tá aqui Dona Verônica Alves. Deus Glória a abençoe, Deus, hein? Deus Manda um abraço ao abençoe. pastor Robson. Deus abençoe, em querida. nome de Ajuda a Jesus, gente aí hein? também. Ajuda a gente aqui, pastora Verônica. Pastora, Glória a Deus, hein? ajuda a gente aí. Bênção de Deus. Então hoje, pessoal, nós separamos aqui esse tema, como você pode ver atrás da gente aqui, aonde diz ali, né? Não deixe sua casa cair. Então, isso daqui a gente tem visto, pessoal. O que é isso? Deixar a sua casa cair. Claro que é num sentido figurado, né? Quantos lares hoje a gente tem visto essa famosa frase, fique em casa. Em casa, né? Fique em casa. É uma frase Muitas que vezes. tem sido usada de uma maneira, podemos dizer assim, grande. Exaustiva, né? Exatamente. Tem gente que já está cansado de ouvir essa frase. E é importante realmente a gente ficar em casa. Mas a gente sabe que nem para todo mundo está sendo fácil ficar em casa. Eu acho que isso foi o que mais nos tocou. Porque às vezes para você, né, de repente não é o seu caso, para você ficar em casa está sendo bom. Foi algo tranquilo para você ficar em casa. Mas a gente sabe que para muitas pessoas ficar em casa, no ambiente familiar, não é sinônimo de paz. Exato. Não é sinônimo de alegria, não é sinônimo ali de felicidade. Pelo contrário, está tendo muito atrito. Aí apareceram os atritos. Até aquelas pessoas que ficaram felizes, vamos ficar em casa, né? Vamos ficar em casa, vou curtir a família, vou curtir minha casa. E a gente foi observando que já não foi sendo tão prazeroso. E aí começaram a vir os atritos, como a gente falou aqui no início. Por exemplo, nós somos diferentes. Exato. Né? Então, às vezes eu tenho uma percepção, não sei se as mulheres têm isso, né? Às vezes eu quero que ele veja que precisa fazer uma coisa antes de eu pedir.
Só que ele não tá vendo aquilo. Me ajuda! Aí eu tô vendo aquilo ali, poxa, será que o Rogério não vai ver que tem que fazer aquilo? Será que o Rogério não vai ver que tem que tirar o lixo? Porque pra mim é difícil ter que pedir. Eu acho ruim, mas aí eu tenho que o quê? Superar esse orgulho e falar, não, eu tenho que pedir sem me estressar. Sabe, pedir com carinho, pedir com amor e falar, amor, por favor, hoje você pode tirar o lixo? Hoje você pode lavar uma louça, já que a gente está em casa, né? Conseguir falar isso para os filhos, ensiná-los, sem isso ser um campo de guerra, né? Um campo de guerra ali, uma batalha. Então, a gente tem que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. O espírito, ele precisa dominar a alma. Por isso que o Davi, ele falou, né? O próprio espírito se virou para a alma e falou, por que você está abatida? Por que você está abatida a minha alma? Por que você se perturba? Porque há esses sentimentos conflitantes. Exato. E na hora que está todo mundo em casa, ali naquela rotina, né, não pode sair, essas coisas, elas aparecem, afloram mais, aumentam, né? Aumenta. Às vezes aquilo que era bem pequenininho, meu Deus do céu, cresce. Vai crescendo. E ficar em casa, pessoal, vai trazendo, até mesmo, por exemplo, eu quase não ficava em casa. Quase. Entendeu? Mas eu tô ficando um período maior em casa. Claro, tem os dias de estar na igreja. Mas o período maior está sendo ficar em casa. Porque os dias que eu tinha para ficar em casa eu também não ficava. Tinha outras coisas para fazer na rua, resolver. Os irmãos já estão até comentando aqui. Eles estão falando assim, ó. Ficar em casa é bom. A irmã Sônia falou. Ficar em casa é bom, mas ficar presa é horrível. Exatamente. Ainda tem isso, né? Exatamente. A pessoa se sente presa porque ela não pode. O pastor Edson está assistindo com a gente. Ô, pastor Edson, seja bem-vindo, Deus abençoe, pastor. A honra está com o senhor aí, hein? Tantas pessoas. Às vezes Sônia não sei mexer. Oxê. Então, é bom até vocês comentarem isso. Então, tem pessoas que vão comentar aí como é que está sendo essa quarentena para você. Então tem pessoas que vão dizer, não, irmã Elaine, eu fiz coisas em casa que eu nunca tinha feito. Eu comecei, irmãos, falar a verdade, eu não senti o início da quarentena. Exato. Eu não senti, porque eu comecei realmente me ocupando. Então eu arrumei meu guarda-roupa, a gente arrumou coisas que a gente queria em casa, a gente trabalhou muito nas primeiras semanas, dentro de casa. Então nós não sentimos, mas quando chegou a terceira semana... Meu Deus do céu, hein? Meu Deus. A gente já... batendo naquela situação da igreja, né? A gente querendo estar na igreja com o povo. A situação começou realmente a complicar um pouquinho. E aí a gente teve que ir ainda mais, mergulhar ainda mais na presença de Deus, em leitura da Bíblia, no culto no lar. Se antes já fazíamos isso, a gente teve que redobrar tudo isso. Então eu acredito que para você também possa ter tido diferentes situações. Sim, a irmã falou aqui que ela quer andar de bicicleta. Quer andar de bicicleta. Mas o importante, irmãos, é não deixar a casa cair. O que quer dizer isso? É essas emoções, esses conflitos, né? Essas vontades, poxa, eu quero andar de bicicleta, eu quero sair. Quero trabalhar, né? A gente sabe que um dos maiores conflitos dentro do lar, das preocupações, da ansiedade, foi o fato de não poder trabalhar, né? A preocupação da onde que vai vir o recurso, da onde que vai vir o dinheiro, né? Para o homem, eu acredito que isso seja muito difícil, muito, né? Muito. Porque o homem sendo provedor, né? Fala um pouquinho sobre isso. Aí vem aquela preocupação, vem aquela, não sei dizer uma palavra certa, mas uma ânsia de querer fazer alguma coisa, mas uma ansiedade, né? Querer fazer alguma coisa, resolver, mas não tem como. Parece que estamos de mãos atadas, presas, sem poder resolver aquele caso. Aí vai vindo o quê? Vai vindo o nervosismo. É verdade. Aí vem esse estresse, né? Vem o estresse. É verdade. E a gente tem que começar, aí a gente começa a depender de quem? Do Espírito Santo. E aqui no nosso caso é assim, ele sob estresse, ele fica calado, mais calado. E eu sob estresse, eu falo mais. Então eu vou ficando mais nervosa, eu vou falando mais, né? Então a gente é diferente nesse caso. Então cada um precisa conseguir identificar as suas falhas, aonde pode melhorar na sua maneira de falar. Então, externar, conversar, o diálogo, irmãos, é muito importante.
pra gente não deixar a casa cair, o diálogo é muito importante, né? E pra gente ser mais objetivo, a gente vai falar sobre um texto importante, né? Que está em Mateus, no capítulo 7, no verso de número 24. Né? Esse texto, ele fala um pouquinho sobre o cair, né? A casa que caiu. E tem esse como que é esse ditado, né? Esse ditado que fala sobre um dia a casa cai, né? Um dia a casa cai. Mas é um ditado mundano, não é um ditado para a nossa vida. Mas às vezes isso acontece, quando as coisas começam erradas, não é isso? Exatamente. Quando a coisa começa errada, pronto. Aí a gente começa a ver que um dia a casa cai. Como assim começa errada? Vem com uma mentira. Uma mentira, uma traição, uma traição, infidelidade. Exato. E às vezes é traição, né? Para os homens que estão aí assistindo. Para a mulher, a traição não é só física. Não é só você traí-la com uma outra mulher. Mas às vezes a traição é uma fala, é uma atitude, é um gesto, é uma mensagem, são Exato. várias coisas. Então, a traição faz isso, né? Pode fazer a casa cair. Uma mentira é uma traição. Exato. Então são várias Aí aquilo coisas. que começou errado termina pior ainda. Termina pior. É onde usa esse ditado. Um dia a casa cai. E aí o que acontece? O fato da gente estar dentro de casa convivendo mais, podem aparecer algumas coisas assim. Coisas que de repente você errou no passado, não conseguiram se acertar, não conseguiram, né, ali se perdoar, pedir perdão, corrigir, e nesse momento as coisas vão vir na tona. Exato. E aí chega o momento da gente analisar aonde que essa casa, esse casamento, esse relacionamento foi firmado. Esse relacionamento, todo relacionamento, ele tem que ser baseado em muita confiança, e muito respeito, e muita cumplicidade. Nós vamos falar aqui sobre outras qualidades, mas precisa disso. Para manter a casa de pé. Para manter a casa de pé. Exato. Mas dentro dessa casa, precisa ter outras coisas. Então, a gente precisa hoje aproveitar esse tempo que a gente está junto, né, para poder rever. Sim. Se há necessidade de pedir perdão, de se esforçar mais num diálogo, né? Se esforçar mais em alguma coisa. Isso é importante. Até diz aqui, não sei se você consegue ler aqui atrás, mas diz lá, né? O relacionamento pode ser comparado com a manutenção de uma casa, que precisa sempre estar em dia, para não deixar acumular o quê? Os problemas. Então, assim a família, ela precisa ter esse cuidado, para que o problema ele não venha a crescer. É verdade, tem muitas pessoas passando por vários problemas. O medo, a gente falou muito sobre o medo. Muito sobre medo. E aí você está dentro de casa, aí o medo vai crescendo, né? E aí torna dentro de casa fica uma pressão, né? Uma opressão. Exato. O ambiente fica pesado, né? O ambiente fica pesado ali, porque o medo... Até uma irmã tá falando aqui pra gente que ela perdeu um parente. A irmã aqui, ó, Rita Lima. E nós vamos orar pela irmã também, irmã, porque em meio a tudo isso as pessoas estão adoecendo, estão enfermas. E se o lar ele não estiver estruturado, ele não estiver realmente firmado, nesse momento, né, as estruturas podem se abalar. Exato. Né? As estruturas podem se abalar. O irmão João falou aqui que para ele tá normal porque ele tá trabalhando. Verdade. Mas nem sempre, né, irmão João, tá tão normal porque o senhor tá lá se colocando em risco. Verdade. Né? Há um ambiente diferenciado. Eu não sei se para o senhor tá diferenciado, mas tem pessoas que estão trabalhando, estão vivendo a sua vida normalmente, mas sempre há um pouco, né, de como que eu posso falar? Uma diferença, algo mudou devido a essa pandemia, né? Alguma coisa muda. Alguma coisa mudou, né? Não sei o que mudou para você, mas a nossa preocupação e o que nos sensibilizou é que nesse momento a sua casa não caia. Exato. Não caia, né? O relacionamento ele pode ser comparado à manutenção de uma casa. Precisa estar sempre em dia. Então a gente tem que fazer a manutenção desse relacionamento. Verdade. Você precisa ligar para os seus pais, saber como eles estão. Você precisa ligar para os seus filhos, para os netos, né? Para a sogra,
para nora. Enfim, a gente tem que fazer essa manutenção da casa. Se uma casa você fica anos e anos sem fazer uma manutenção, essa casa ela pode cair. Exatamente. Vai dando uma infiltração, vai tendo um problema. E aí, se você não tiver manutenção da casa, os problemas podem vir. Exatamente. E gerar ali, né, uma tragédia. Gerar uma tragédia. Entendeu? Como diz aqui, ó, a dona Maria Lúcia, ela diz, vou fazer uma revelação. Eu nunca consegui almoço com meu esposo. Almoçar com ele. Ó, agora, todos os dias almoço e janto. Estou bem, graças a Deus. Então que Deus continue abençoando aí, dando paz. No nome de Jesus, tá vendo, né? como é importante a gente poder... Deus abençoe, irmã Lúcia. A gente poder ter esses momentos. Pessoas que não oravam juntas. Pessoas que não faziam refeições juntas, né? Pessoas que agora descobriram ansiedade. Olha só que coisa séria. Então, se você não está conseguindo ficar em casa, se você está se sentindo preso, você está se sentindo oprimido, se você está sentindo que você não serve para nada, é porque isso às vezes já estava dentro de você, já estava dentro do seu coração. E agora está sendo uma oportunidade de você lidar com isso. Exato. E de você buscar Deus, porque aí está mostrando como a gente está de verdade. Como é que está o nosso interior de verdade? Porque você não é só o seu trabalho. Você não é só o sair. Você não é só o ir à igreja. Não é quem você é de verdade. Então, às vezes, a gente está preso só ao fazer. Só o ativismo. Né? E não é só isso, não é só o fazer. Para Deus não é só o fazer, não é só. É muito importante o servir. Né? A gente pega o exemplo ali de Marta e Maria. Eu entendo que era importante estar servindo Jesus. Mas havia uma prioridade. Esqueceu da prioridade. Esquecer da prioridade. O que Jesus queria? A gente perguntar para ele, Jesus, o que o Senhor quer agora? Agora eu quero que você vá para o seu quarto e ore. Então, tem pessoas que estão tão ansiosas que ela está se sentindo presa, agoniada, sufocada, e ela não vai orar, e ela não vai ler a Bíblia. Ela não consegue mergulhar verdadeiramente na presença de Deus. Está no superficial. Está no superficial, entendeu? Então, aí a casa, a família está desestruturada. Exatamente. E agora está revelando isso. Essa pandemia está revelando muitos outros problemas muito mais graves. Exatamente. Muito mais graves, né? Então a gente tem que analisar e ainda nesse tempo corrigir. Não olhar para o erro do outro, mas olhar para dentro de nós e procurar nos corrigir. Para que mais à frente a casa não caia. Você também é casa. Você é a casa de Deus. Porque muitas pessoas estão até se preocupando com uma morte física do coronavírus, mas se esqueceu que a família está morta há muito tempo. A família estava morta há muito tempo. Onde não tinha mais o respeito, não tinha mais o amor, não existia mais um carinho, não existia mais a unidade. Ou seja, essa família já estava morta. Mas hoje, por conta de um vírus, as pessoas começam a despertar, começam a ver quanto estavam distantes da sua família. Da sua família. E até de Deus mesmo. Exato. Porque a pessoa ela só ia, mas ela não era a igreja. Isso é algo muito sério. Porque a gente sempre falou sobre isso. Verdade. Irmãos, não é só dentro da igreja. Irmão, não é só dentro da igreja. Isso aí. As pessoas já estavam até cansadas de ouvir o pastor falar isso. Mas agora a gente está vendo que dentro de casa a pessoa não tinha o hábito. Exato. Ela não era igreja, fora da igreja. Isso aí, eu até falei ontem, né? Eu falava no culto de ontem de sexta-feira, eu falava de Marcos capítulo 13, que o discípulo ele ficou impressionado com o que ele viu do lado de fora do templo. Porque ele se preocupava do lado de dentro. Mas quando ele saiu do templo, o que ele viu do lado de fora, aquilo o impressionou. E às vezes é o que está acontecendo hoje, quando as pessoas estão impressionadas, meu Deus, mas como é que é isso? E o que está acontecendo? O que tem se levantado? Meu Senhor amado. É verdade. Estão impressionadas. Estou impressionada. Estão impressionadas. Ela tem impressionada com o resultado que ela está vendo aonde? Dentro de casa. Dentro de casa. Teve gente que não soube lidar com isso, né? Não soube lidar com essa situação. Então, não, irmão João, eu entendi o que o senhor falou aqui, eu entendi, para o senhor tá normal, porque o senhor tá trabalhando muito. Mas muito! Eu entendi isso, sei que tem muitas pessoas aí que estão trabalhando, eu entendi. Mas é assim, o senhor se expressou bem, mas eu digo assim, é porque algo mudou, né? Algo mudou. Então,
E as pessoas não estão sabendo lidar com essa mudança. Muita Exato. gente não está sabendo lidar. Eu vi algumas estatísticas, né, que falou que as mulheres que estão sofrendo abuso, violência familiar, né, violência Exato. domiciliar, né, cresceu muito as brigas dentro do lar, né, então, e poucas denúncias, né, as pessoas estão realmente tendo dificuldade de se relacionar, né, devido às redes sociais, as pessoas se relacionam muito através de uma tela, através de, né, por mensagem, mas as pessoas não conseguem mais dialogar, as pessoas não conseguem mais estar reunidas. De repente não é o seu caso, mas muitas pessoas estão assim. Mas eu venho te convidar a você ser essa igreja, a você ajudar essas pessoas. A irmã Geraldina também entrou aí, ó. A irmã Geraldina, pelo Instagram. Deus abençoe. Deus a gente também está testando aqui. A gente está pelo Instagram e estamos pelo Facebook. A gente está testando aqui o Instagram também, pessoal. Então, a gente vê um exemplo bom, né, na Bíblia, um grande exemplo em Mateus 7, que fala sobre isso, né? Sobre essa manutenção da casa, onde a casa foi feita, né? E dá o exemplo de 2 homens. Isso, que fizeram suas casas ali normalmente. Duas atitudes. Só que teve uma única diferença, que foi na base. Na base, é verdade. E o resultado, né? E o resultado foi muito diferente. Então você aí vai poder analisar qual resultado você quer, né? Se estão compatíveis com as suas atitudes, né? Então, vocês podem colocar aí referências, vocês podem aí ajudar a gente nas referências enquanto a gente vai passando aqui, né? Exatamente. E como a gente vê aqui, né? A diferença dessa base foi o quê? Ele construiu sobre a pedra e o outro construiu sobre a areia. Vamos ler o texto? Vamos ler o texto. Vamos ler o texto da Bíblia. Mateus, capítulo 24. Mateus 7, 24. 7, 24. Vamos ler o texto da Bíblia? Você pode acompanhar aí. Você pode acompanhar com a gente aí? Bem conhecido, né? Eu vou ler na versão, na linguagem de hoje, tá bom? Se você quiser acompanhar aqui conosco. 7:24. Diz assim, ó. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e soprou o vento com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu, porque havia sido construída na rocha. Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Aí valeu esse ditado, né? A casa caiu. Um dia essa casa ia cair, porque o início dela não foi bem feita. A base não foi forte. É verdade. Quando a base não é forte, isso nos leva a um perigo. Um perigo. É verdade. Mas, diante desse perigo, a gente vê como é que as rachaduras. As rachaduras já é um sinal. A gente vê, né, que tem até pessoas que começam fazendo a base errado. Mas ela desperta quando vê essas rachaduras. E ela corre para quê? Para fazer um novo alicerce, preparar uma nova coluna. Isso tem que ser as nossas atitudes. Verdade. Se eu começar a reparar que alguma coisa está errada na base da minha família, na base da minha casa, eu preciso correr. Eu preciso despertar. Porque eu estou correndo um sério risco dessa casa o quê? Desabar. Dessa casa cair. Então eu preciso correr para fazer o quê? Fortalecer a base. Verdade. Eu preciso fortalecer essa base. Às vezes, essa rachadura é aonde? Na convivência familiar. A convivência já não está sendo boa, já é uma rachadura. A gente tem que observar. Às vezes é a convivência marido e mulher. Parece a rachadura. Eu tenho que correr para acertar essa base. Que as pessoas vão empurrando com a barriga, né? Os problemas. Às vezes a pessoa vê e ela, para evitar o conflito, ela não vai lá resolver. Mas saiba que para você resolver uma rachadura, vai ter o conflito. Exato. Para você fazer a manutenção na casa, vai ter a poeira, vai sujar de tinta, vai vir os barulhos. Se surge uma rachadura na minha casa, eu vou ter que ir lá quebrar lá aquele pedaço, vai ter que ter cimento, vou lá acertar. Então,
é necessário isso para o ajuste, né? Porque a gente precisa corrigir as rachaduras. Isso é como, irmã Elaine? Através da palavra. Porque Jesus, ele é a rocha, antes disso tudo, ele é a rocha fundamental, Exato. a pedra fundamental, e ele também é quem vai nos ajudar nessas rachaduras, que vai nos ajudar nesses problemas, nas lutas. É ele quem vai estar aí nos fortalecendo, nos dando sabedoria, entendimento, tudo que é necessário para que a casa não caia, né? Exato. Então a gente está falando já sobre isso. Veio as rachaduras, aí a casa está caindo. A casa está caindo. Tem que despertar. Tem que acordar, né? Se você não despertar, vai cair na sua cabeça. Olha que coisa séria. Vai gerar algo gravíssimo. Então é hora. Por isso que a gente está aqui hoje. Por isso que nós viemos aqui hoje. Para falar sobre esses riscos. Para que a gente tenha um cuidado com a nossa casa. Mas eu não quero tratar aqui de uma casa física. Mas quero falar dessa casa chamada família. Chamada casamento, chamada filhos. Que a gente tem que ter o maior cuidado para que ela não caia. Para que não venha gerar um transtorno maior. Então a gente precisa despertar. Aí a gente tem que parar e refletir. O que eu preciso fazer para que a minha casa não caia? Eu preciso analisar. Aqui está escrito, ó, precisamos refletir. Por que a minha casa está rachando? O que está causando isso? O que está originando esse problema na minha casa? Então, a gente vai ver aqui, separamos, como você pode ver aqui atrás, nós vamos refletir sobre 4 fatos que vão sustentar a nossa família. Você quer ter a sua família sustentada? Então, nós vamos falar aqui sobre 4 fatores. Como se fossem as 4 colunas, principais. Né? Os 4 pilares principais. Para manter a sua casa de pé. Verdade. Manter a sua casa de pé. 4 colunas para uma edificação. Então, que você coloque isso em prática. Agora é o tempo. Vamos aproveitar esse tempo que a gente tem, né? Essa oportunidade, eu vejo como uma oportunidade. Né? Em tudo a gente deve dar graças. Em tudo a gente deve olhar aquilo que é bom, né? Sim. A Bíblia fala que a gente deve examinar tudo e reter o que é bom. Isso aí. Então, eu procuro ver isso como uma oportunidade de Deus para a gente se acertar, para a gente se arrepender, para a gente se corrigir, para a gente se humilhar realmente, se for necessário, né? Pedir perdão. Sim. E principalmente com Deus. Você se acertou com Deus, se acerta com as pessoas da sua casa. De repente, as pessoas da sua casa não estão fisicamente dentro da sua casa. Podem até estar em casas diferentes, mas mesmo assim há um ambiente familiar. Isso, as escrituras até diz, né, que com sabedoria a gente edifica uma casa. Com inteligência, ela se firma. Ela vai se firmando. Aqui a gente separou, né? A primeira coluna, a primeira base forte é a fé. Né? A fé é essa primeira coluna. Base, a primeira coluna aí para manter a sua casa de pé. Até me perdoa ser repetitivo, mas é o que eu sempre falo, né? Diante de todas as circunstâncias. O que a gente não pode perder é a nossa fé. Porque a fé é uma das colunas principais para que a gente possa ter o quê? Um bom resultado. Se você quer ter um bom resultado, a gente não pode perder a fé. A gente precisa manter essa fé. A Bíblia até diz, né, que sem a fé é impossível, olha só, hein, pessoal, é impossível agradar a Deus. Então que a gente possa ter essa fé, essa certeza, aonde Deus vai nos abençoar de uma maneira muito, mas muito especial. Até está escrito aqui, né, a primeira coluna de sustentação da família é a fé, como aquele que ouve, né? Isso nos lembra da fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, no texto fala que o homem sábio é aquele que ouve, né? Que ouve mesmo. Ouve as palavras, né? E pratica. Então, você está ouvindo a palavra de Deus, né? Você que aí já aceitou Jesus no seu coração, então você precisa ouvir o que ele está dizendo, né? Você precisa realmente colocar em prática. Que você ouça a palavra gere fé no seu coração e que você consiga transmitir isso. Exato. Então, que a fé realmente esteja no seu lar, né? Que é isso que diz Romanos 10, 17, né? Que a fé vem pelo ouvir
e ouvir da palavra de Deus. Da palavra de Deus. Então, cuidado com o que você está ouvindo. Às vezes a família, nesse momento, ela tá faltando fé porque a família não está ouvindo de Deus, não está ouvindo a palavra. A gente já falou sobre isso. Está ouvindo o jornal, está ouvindo os vizinhos, está ouvindo as má notícias. Está se contaminando. Mas não está ouvindo a palavra. Então, a família está sem fé. Sem fé em Deus, sem fé um no outro. Verdade. E isso aí tudo abala a estrutura da casa. Então, a primeira coisa é fé. É a fé. Né? A primeira coluna de sustentação da família é a fé, como diz aqui atrás. Jesus começa a descrição desses dois homens como aquele que ouve. Isso nos lembra da fé, porque a fé vem pelo ouvir, né? Que a gente acabou de falar aqui. E sem a fé a gente não vai chegar a lugar algum. Aí diz lá em negrito, bem lá embaixo, né? Alicerce sua família na fé. Ou seja, o que é alicerce? Tem que ter essa base. Tem que alicerçar na fé. Na fé. Verdade. Se não tiver na fé, meu amigo, vai ocasionar uma destruição muito grande. Hebreus 11, né? 1 diz isso. A fé é o firme fundamento. É a certeza. Então, quando diz fundamento, está falando sobre base, sobre o que firma. Então, uma família sem fé, na primeira tempestade, na primeira crise, vai desmoronar. A gente está passando aí uma crise, né, mundial, uma pandemia, e tem famílias desmoronando por causa dessa pandemia. Então, a fé tem que ser o alicerce. O próximo aqui é a sabedoria. Até já falando um pouquinho sobre sabedoria, né? Que com sabedoria a gente faz o quê? Edifica uma casa. Então a gente precisa pedir a Deus sabedoria. O Tiago, ele falou algo interessante na carta que ele escreveu. E ele falou que se alguém tem a falta da sabedoria, o que deve fazer? Tem que pedir a Deus. Gente, sabedoria é muito importante. Eu falo muito isso, sabe? Com os jovens. Você tem que pedir sabedoria a Deus. Sabedoria para namorar, sabedoria para casar, né? Porque você precisa pedir a Deus esse entendimento para você enxergar. Muitas pessoas que me conhecem assim mais próximo sabem que eu bem jovem eu pedi isso a Deus, né? De sabedoria, discernimento, eu pedia muito isso ao Senhor e Deus realmente ele me concedeu. E depois que você tem essa sabedoria, você tem que agir de acordo com ela. Exato. Porque às vezes a pessoa ela pede sabedoria, Deus até mostra, mas a pessoa não age de acordo. Na hora, as emoções dela, né, dessa pessoa não aflora e não deixa ela agir com sabedoria. Então, por isso que esse momento está sendo importante para você se conhecer, para você, né, realmente se analisar e ver o quanto você está precisando de sabedoria, o quanto você está precisando de entendimento e colocar isso em prática através das palavras, das atitudes, seja você jovem, seja você já adulto, mais maduro ou não. Você precisa colocar em prática isso. Exato. Primeiro, fé. Depois tem que ter sabedoria. Inclusive nesse tempo que a gente está em casa. Verdade. Tem que ter sabedoria para lidar em casa. Às vezes com a esposa, com o marido, com os filhos. Porque não tínhamos o costume de estar em casa. Você não tinha o costume de estar em casa. Você chegava à noite, saía de manhã para ir trabalhar, chegava à noite. Então, era aquele curtinho tempo, era preparar ali a janta, jantava e dormia, acordava cedo de novo, botava as crianças para a escola. Era essa a rotina, uma rotina uma correria, diferente. Sempre tendo coisas para fazer. Exato. Né? E aí, quando não resta mais nada, a gente tem que ver o que realmente tem naquele lar. Né? Verdade. O que realmente habita ali, né? Aí chegou mais gente aqui, olha só que honra. Dona Amanda, um beijo. Dona Amanda também está assistindo a gente. A irmã Carol. Seja bem-vinda. Deus abençoe, querida. Seja bem-vinda. Né? Muitas pessoas aqui assistindo a gente. Marli Silva, né? Irmã Chegou Marli, aí. Daniel. Daniel chegou também. Benção. Então, gente, a gente precisa realmente ter essas colunas, sabe? Esses alicerces. Eu sei que tem muitos outros, mas a gente está falando aqui os fundamentais. Né? Para no momento da crise, da tempestade, da chuva forte, bater o vento, se na sua casa tem fé, tem sabedoria, exato. Né? Você vai já são duas colunas fortes que você vai conseguir vencer a tempestade, você vai conseguir vencer a você mesmo. Exato. Né? Você vai conseguir vencer a você mesmo, as preocupações, as ansiedades.
né, os conflitos. Isso é importante. A gente já tá acabando, tá? Calma aí, Só pessoal. faltam 2. Falta 2 colunas aí para manter sua casa de O pé. terceiro é obediência. Opa, obediência, hein? Olha como você Eu sempre falo que a obediência traz a bênção. É mesmo. Aquela pessoa que obedece, ela vai ser lembrada. Aquela pessoa que é obediente, ela vai ser honrada. Então a obediência, ela sempre vai gerar a bênção na nossa vida. E se você quer ter uma família abençoada, tem que existir dentro de casa. Tem que existir exatamente essa obediência. É verdade. Não é verdade? É. Jesus disse que um homem praticava a sua palavra, ou seja, se ele praticava, é porque ele era obediente. E às vezes a gente não é obediente. Aí tá a diferença, porque ele falou, o homem que Praticava. prudente, né? Exato. O homem sábio. Era Isso. aquele que praticava Praticava. a palavra. Exatamente. E tem gente que parece que entra no ouvido e sai no outro. Porque ela não sabe praticar, ela não sabe obedecer o que diz as Escrituras. Ela não sabe. Obedece não, eu até vou fazer, fora, eu vou mas fazer do meu jeito. dentro de casa não obedece, não consegue obedecer. Exatamente. Então isso aí traz um transtorno, né? Então a gente vê a diferença, tá bem nítida. São 2 pessoas, elas agiram diferente, 2 homens, né? O personagem aí da história são 2 homens. O homem sábio, Prudente. O prudente prudente. e o insensato. O insensato. O tolo. O tolo. Então, aquele que age não pensa, de né? maneira louca. Então, tá falando que o prudente, aquele que você quer o resultado aí, né? Você quer o resultado dele. Exato. Mas a gente não vê como ele agiu. Não tem uma frase famosa aí, as pessoas querem as minhas conquistas, minhas vitórias, mas não querem lutar a luta que eu luto, É né? verdade. Não sabe a batalha, o preço que eu pago. Então, o preço daquele homem, para a casa dele ficar de pé, Sim. teve algumas coisas, Exato. né? Ele teve que ouvir a palavra. Exatamente. Obedecer ali, praticar o que estava sendo falado. Não é verdade? Porque às vezes a pessoa ouve, mas não pratica. Não pratica. Então isso é muito comum. Ou seja, eu falo até que essa pessoa não ouviu. Eu falo que ela escutou. A gente tem misericórdia, né? Pior que tem uns que ouvem e não quer praticar. Exatamente. Então eu digo isso, irmãos, porque assim, a gente que está no altar é muito sujeito a isso. Sim. Sabe? Porque Deus nos dá muitas palavras. E a gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque quando Deus nos dá uma palavra, primeiro é pra gente. Pra gente. Primeiro é pra gente. Então, se a gente não pratica aquilo, sabe, é muito... Deus vai cobrar isso de nós também. Com certeza. Né? Deus é um Deus de amor, com certeza, de misericórdia, sim, mas também é um Deus justo. E graças a Deus que Ele é justo. Mas então a gente que está no altar, Deus nos dá essa palavra primeiro, então eu tenho que ouvir, eu tenho que colocar em prática na minha casa, exatamente, no meu lar, né, para que não venha rachaduras. Então eu tenho que colocar em prática aqui a fé. O meu filho, desde pequeno, tem que ensinar ele a ter fé. Eu tenho que ter atitudes que façam ele ter fé em mim, ter fé em Deus. Né? Então você tem que ter essas atitudes. Se na sua casa você fala palavrão, se na sua casa você mente, se na sua casa você engana, se na sua casa você fala um monte de nome que não deveria, se na televisão da sua casa, aí os programas são só coisas imorais. Exato. Então, o que está firmando essa casa? O que está sustentando essa casa? Você tem que ter esse cuidado. O homem prudente, ele ouviu a palavra e praticou. Obedeceu. Foi obediente. Verdade. Ele obedeceu o que deveria ser obedecido. Uhum. Não é verdade? Não adianta uma família ser apenas religiosa. Verdade. Tem gente que é religioso. Me perdoa falar assim. São religiosos que só, mas na hora de praticar o que diz a palavra, não pratica. Então não adianta eu ser religioso, assim, eu tenho que ser um praticante da palavra de Deus. Eu acho interessante, está escrito aqui assim, ó, mesmo que os sentimentos se abalem, devemos amar por obediência. Olha só. Ao mandato de Jesus de amar ao próximo. O nosso próximo, mais próximo, está dentro de casa. Alicerce a sua família em obediência. Então, às vezes, a gente não consegue amar aquele que está dentro de casa. Entendeu? Porque, assim, é fácil, às vezes, amar quem você não convive. Às vezes, você está aí, você não convive comigo. E você me ama muito. Sim. Ai, como eu amo a irmã Elaine, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas você não convive comigo. Sim. Você não sabe dos meus defeitos.
Você não sabe o quão é difícil às vezes me suportar. Entendeu? Então, assim, às vezes a gente sai um pouquinho da realidade, do que Jesus falou. Esse suportar, esse amar é quem está próximo, quem está perto mesmo, Exato. né? Então, às vezes, mais perto, é aí que você tem que amar. Os defeitos, aí é que realmente a gente precisa amar. Né? Como a gente falou no início, se eu acho que ele se expressa pouco, eu tenho que amar ele nessa fragilidade, se eu vejo como um defeito. E até me ajudar a melhorar. E ajudar a melhorar. Porque esse talvez é o meu defeito, que eu preciso acertar esse defeito. Se eu falo demais, ele precisa me ajudar a falar um pouco menos, né? A me controlar. Né? Então isso é o amor praticado, expressado dentro do lar, para com os filhos, né? E fora também, para com as pessoas, né? Então, alicerce a sua família. É como aqui a pastora Silvana ela disse aqui, né? Amar sim. também significa renúncia. Renúncia, é verdade. Verdade? Sim, verdade. Olha Deus. Renunciar, né? Renunciar à nossa vontade, renunciar ao nosso eu muitas vezes, sem isso se tornar um fardo, né? Assim como a gente renuncia ao pecado por amor a Deus, por obediência a Ele, é com prazer. Né? Então a gente também precisa ter essa renúncia dentro de casa. Nem sempre quer ter a razão, nem sempre está certo. Alguém tem que ceder. Tem que ceder. E geralmente é a pessoa que tem sabedoria, que tem esse gesto de obediência, né? A Rayane também diz aqui que amar é uma escolha. Escolha, a gente decide. Tem que escolher amar, né? Isso aí, Rai. Tudo bem, Rai? A gente tem que escolher, a gente tem que decidir. E quando você escolhe, independente do que aquela pessoa pratique, do que ela faça contra você, e aí a gente vai para o lado espiritual, que nem todo mundo, às vezes, dentro do lar, conhece a palavra. Sim, sim. Né? Conhece Jesus. E às vezes você convive com pessoas que não fizeram essa escolha. Verdade. Mas você escolheu servir a Deus. Sim. Você escolheu amar a Deus. Então você também deve amá-lo. Amá-lo nos momentos que ele vai ser até usado pelo mal. Né? Aquela pessoa, às vezes até um filho, um ente querido seu, que está ali tão perto de você, mas né, no mundo espiritual a gente sabe que não é tão fácil. Sim. Batalhas estão sendo travadas. Né? Então, hoje, a gente precisa disso, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Assim como disse aqui o irmão Ney. Eu me amo e amo o próximo. O irmão Ney falou aqui, ó, quem não ama seu próximo verdadeiramente não conhece a Deus, porque Deus é amor. É verdade. Verdade. Então, esse amor envolve muitas coisas, né, irmão? A gente, assim, a gente ter paciência, a gente perdoar. Sim. Né? A gente dar uma nova chance, né? Tá dentro aí desse perdoar. São muitas coisas, né? Que vai envolvendo. Uma coisa vai chamando a outra. A outra. O amor é se esforçar, se dedicar, né? Tirar tempo para cultivar tudo isso. Sim. Então, esse tempo está servindo para isso. Né? A gente vai passar para o último tópico. Vamos lá, última coluna, hein? O quarto Vamos e lá. último, né? Falando disso tudo, o quarto é perseverança. Então, o primeiro foi fé, não é isso? Isso. O segundo foi sabedoria. Sabedoria. O terceiro foi obediência. E o quarto, perseverança. Ou seja, todos esses três a gente só vai conseguir perseverando. É verdade. Se não existir uma perseverança, o que é perseverança? É você insistir. Insistir. Eu preciso insistir. Eu creio que Deus pode nos dar uma família abençoada. Eu não vou dizer perfeita, mas Deus pode nos dar uma família abençoada. Mas quando eu estou no altar da igreja, principalmente fazendo reuniões de quarta-feira, que a gente trata de família, eu digo que para minha família ser uma bênção, eu preciso ser uma bênção. Os irmãos que são da igreja, que estão sempre comigo lá às quarta-feiras, viam falando isso. Que para minha família ser uma bênção, eu preciso ser uma bênção. Então, para que eu seja uma bênção, eu preciso acreditar que na minha família há jeito, que na minha família há solução. Ou seja, isso significa ser perseverante. Os meus olhos podem ver uma família má, pode ver uma família desconstruída, pode ver uma família ruim, aos olhos naturais. Mas aí eu vou perseverar na fé, eu vou perseverar na obediência à palavra, praticando, crendo. Porque as Escrituras dizem que se eu crer, eu e a minha casa nós vamos ser salvos. Então isso é uma perseverança. Eu preciso perseverar dia após dia.
situação após situação. Não, eu não aceito ver a minha família sendo destruída. Eu não aceito ver a minha família ali sendo desestruturada pelo inimigo. Então eu vou perseverar, eu vou lutar por ela. Eu não vou deixar de crer na salvação da minha casa. Muitas coisas vêm para destruir um relacionamento, né? Um casamento, até uma relação de amizade, né? Às vezes quando é uma amizade constituída por Deus, passa por algumas situações, né? Aí fala que as duas casas, elas passaram pela mesma tempestade. Exatamente. Elas passaram pela... Não diz nem que uma foi mais forte, teve um vento diferente do outro. Não teve. Foi a mesma tempestade. Porque a gente tem um péssimo hábito de achar que a nossa luta sempre é maior, que os nossos problemas sempre são maiores, que o outro não está passando por aquilo que a grama do vizinho é mais verde. Que a grama do vizinho sempre é mais verde. Só que pode ser artificial. Isso aí. Então, assim, que o casamento é perfeito. Ah, eles estão rindo, eles estão fazendo, porque eles não têm problema. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. Porque quem nos motiva e quem nos uniu foi Jesus. Sabe? Ele é a base de tudo. Se a gente não tiver primeiro um relacionamento com Jesus, e se Jesus não for esse elo, né? Que reforça esse cordão aqui, que nos torna um cordão de 3 dobras, sim, a gente vai se quebrar. A gente vai se quebrar na tempestade, no vento, as coisas vão se abalar. Então, assim, não pense que a sua luta ela é maior ou pior do que a de outras pessoas, né? Mas pense que, assim, eu tenho Jesus como a base. Eu vou buscar em Jesus 4 colunas, alicerces fortes, para que ele me ajude manter a casa de pé, para manter minha casa, esse relacionamento de pé, através da fé, né? Através da sabedoria, através da obediência, principalmente obedecer a Deus. Obedeça a Deus, obedeça ao Senhor. Que Ele falar no seu coração, obedeça. E o último é perseverar. Se você não persevera em ouvir a palavra, você não vai ter fé. Se você não persevera em meditar na palavra, em buscar o Senhor, você não vai adquirir sabedoria. Exatamente. Se você não perseverar verdadeiramente, você não vai conseguir chegar ao resultado final, que foi uma casa inabalável, uma casa na rocha. Né? A gente está terminando aqui, então exato, fala sobre isso. Alicerce a sua família com perseverança. Com perseverança. Então, da mesma forma que durante um temporal, não estou conseguindo ler ali, né? Você espera acalmar para sair, também devemos esperar as lutas passarem e não pensar que vão continuar para sempre. Exatamente. Então, antes de ter qualquer atitude, espere a tempestade passar. Espere essas lutas passarem, para que você tenha algum tipo de atitude. Não haja precipitadamente. Exatamente. Né? Que nesse tempo que o Senhor está a gente possa crescer, sair mais forte e voltar mais forte de tudo isso. Um casamento mais forte, né? Relacionamentos mais fortalecidos, né? Isso, verdadeiro. Valorizar as coisas, né, que realmente são importantes, né? Que você possa meditar nesse texto aí na sua casa, que você possa ver o que está fazendo a sua casa desmoronar, cair, como é o tema, né? Rachaduras, exato, né? Se começou errado algum tipo algum relacionamento como esse, corrija. Possa corrigir, acertar, acerte, colocar em ordem, né? Aí isso me faz lembrar até aquele versículo de Ezequias, né? O Isaías foi levar o recado para Ezequias dizendo: põe a tua casa em ordem. E a gente, é o momento da gente organizar aquilo que está fora do lugar, para que não venha acontecer ali um dano maior, para que não venha acontecer ali uma tragédia, dores maiores. Então que a gente possa corrigir aquilo que está em ruína. O que está em ruína na sua casa? O que está em ruína na sua família? O que está em ruína no seu relacionamento? Que a gente possa corrigir e que a gente possa acertar e ter uma família feliz, ter uma família abençoada. Com amor, em nome irmãos, de Jesus. Tendo o amor, né? Todas as outras coisas vocês vão conseguir vencer. Então que o amor de Deus enche o nosso coração, que o amor do Senhor, né, transborde o nosso coração, para que a gente possa, né, ter essas atitudes aí, ter essas atitudes de fé, de sabedoria, né, de obediência e de perseverança. Não desista, ainda não é o fim. Deus é aquele que vai sustentar a nossa casa, Deus é aquele que vai sustentar a nossa família, mas claro, quem constrói as colunas somos nós. Quando nós construímos as colunas, Deus ele vai sustentar a nossa casa,
Deus vai sustentar o nosso lar, porque Ele é a rocha principal. É verdade. Que a gente possa viver, né? Viver isso que Deus está falando. Viver isso que o Senhor está falando no nosso coração. A gente quer agradecer a todos os irmãos, antes de vocês irem embora. Vocês estarem aí conosco, Obrigado né? por estar com a gente, hein? Pela paciência, pelo carinho. Ó, Deus abençoe a todos. A gente se reuniu aí, pessoas de várias cidades, né? Pessoas que a gente conhece. Quem tá aí ainda? Quem tá aí ainda? Diz pra mim a cidade que você tá, o bairro. Quem tá aí? Pra gente mandar um alô pra você. Quem tá aí com a gente ainda? Me diz aí a sua cidade, da onde você tá falando aí. Glória a Deus, hein? Depois, coloquem aí os testemunhos de vocês, né? A gente vai estar orando por vocês também. Eu não sei quais conflitos vocês têm passado, onde o inimigo tá tentando aí para desestruturar a sua casa, desestruturar o ambiente familiar, os seus relacionamentos. Eu sei que ele não vai prevalecer. Nós vamos estar orando, intercedendo, clamando a Deus para que você tenha essa sabedoria. Tem as obras, né? O irmão Ney colocou isso, né? Através das obras. As obras estão aí. Precisa ter essas atitudes. Atitude de fé, de sabedoria, obediência. Não saia não, que antes da gente finalizar, vamos fazer uma oração para abençoar a sua casa, tá bom? Só pra gente finalizar. Mas aqui, ó, a Josi disse que ela tá lá de São Pedro. Um abraço a todos de São Pedro da Aldeia. Um abraço, Deus abençoe a cidade de São Pedro, que Deus irmão Zé Carlos, ele disse que tá lá em Rio Bonito, tá se recuperando da operação, hein, irmão Zé Carlos? Deus abençoe, hein? Em nome de Jesus. Deus abençoe Rio Bonito. A irmã Joelma tá lá em Santa Cruz. Santa Cruz, Deus abençoe. A irmã Silvana tá lá no Retiro, em São Pedro da Aldeia. Um abraço. O irmão João Batista em São Pedro da Aldeia. A Jaci Moraes em Cabo Frio. Cabo Frio, Deus abençoe. A Paula e o Alexandre, a irmã Paula lá do irmão Alexandre, Rio das Ostras. Um abraço, hein? Deus abençoe, querido. Deus abençoe. Saudade. A irmã Sônia diz que ela está lá no Parque Bully. Abençoe o Cabo seu bairro, Frio. em nome de Glória Jesus, a Deus. Seu bairro esteja guardado. Tá aqui, ó. Ieda Regina é minha mãe. Tá lá em São Gonçalo. Um beijo, sogra. Deus te Deus abençoe. hein? Deus te abençoe em tudo. A gente está orando, hein? Disso tudo que está acontecendo só vitória. aí. A gente está orando. Glória a Deus. A Lúcia Pereira tá lá em São Pedro da Aldeia. São Pedro. Um abraço, hein? Deus abençoe. Irmão Ney, lá no Jardim Esperança. Glória a Deus. Deus abençoe aí. Mas quem? Mas quem tá me ouvindo de onde? Onde que a nossa voz está chegando? Olha. Aquários, né? Irmão José Ribeiro, lá de Rio das Ostras. Um abraço. Olha, que vocês estejam representando aí a cidade, o bairro, a rua de vocês. Que sejam guardados toda a má notícia, né? Glória a Deus. Essa luta que a gente tem passado aí. Samara, lá de São Pedro da Aldeia. Deus abençoe, Samara. Que Deus venha nos guardar, nos proteger de tudo isso, né, irmãos? Essa pandemia, ela veio, né, para nos trazer para mais perto de Deus, mais perto. Para que a gente possa refletir mais, né? Pensar, né? Analisar, refletir. Essa situação não veio para a morte, né? Não veio para a morte. Deus não tem prazer na morte do ímpio, pelo contrário, é para salvação. Exato. Então que Deus abençoe sua cidade, seu bairro. Elane Siqueira de Aquários, um abraço, hein? Deus abençoe. Que a sua casa passe por essa tempestade e permaneça de pé. Permaneça de pé. Permaneça de pé. Esses relacionamentos aí. O nosso também, né? Fique de pé, nossa amizade. Ana Maria Méria de Rio das Ostras, um abraço, hein? A gente vai fazer essa oração. A gente vai fazer uma oração, pessoal, para Deus abençoar a nossa casa. E eu quero convidar vocês, toda quarta-feira a gente tem uma live voltada para a família. E essa de quarta-feira nós realizamos na igreja. E a gente faz uma oração específica pelo nosso lar, pela nossa família. E creio que Deus vai nos abençoar. Como a gente viu aqui a última coluna, temos que ser perseverantes. Vamos perseverar. Temos que ser perseverantes, lutar pela nossa casa, interceder pelos nossos entes queridos. E a nossa casa não vai cair. A nossa casa não vai cair. Não vai cair. Pelo contrário, vai ser cheia do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Né? Tem muitas coisas para falar, mas vai ser a primeira de outras. Isso. Que nós vamos Como eu comecei a live orando, eu vou pedir a minha esposa para ela terminar orando agora, abençoando a sua família. Amém. No nome de Jesus. Então pensa aí nessa situação que precisa do toque do Senhor, que precisa da intervenção de Deus, para que verdadeiramente o Senhor seja o dono de tudo, o dono, né? Aquele que dirige, que governa os nossos relacionamentos. Senhor nosso Deus, Pai querido, eu sei que o Senhor está aqui conosco.
O Senhor está com todos aqueles que te buscam, com aqueles que se inclinam, ó Deus, a ouvir a tua voz, a te obedecer, a andar nos seus caminhos. E nessa noite, Senhor, nós tivemos o prazer, a honra, Deus, de estarmos reunidos aqui como amigos, como irmãos, Senhor, para pensar, para refletir nos relacionamentos, meu Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos dá, Senhor, a capacidade de colocar em prática tudo isso que o Senhor tem falado ao nosso coração. Ah, Senhor, que a fé venha crescer, que a fé por ouvir a Tua palavra venha aumentar no nosso coração, que possamos estar dispostos a ouvir a Tua voz, Pai, que possamos ser sarados pela Tua palavra, que tenhamos essa fé, que o Senhor é o Deus que cura corações, que cura emoções, que sara o ambiente familiar. Ah, Pai, nos ajuda, Senhor, a ter essa sabedoria. Oh, Pai, que a nossa casa venha se firmar através da sabedoria. Dê sabedoria a essa mulher, ó Deus, essa jovem que está agora, Pai, aí pedindo sabedoria nas palavras, nas atitudes. Oh, Pai, que haja obediência ao Senhor, que haja nesse lar a obediência e principalmente a perseverança. Sim, de não desistir, Senhor, não desistir daquilo que o Senhor planejou, daquilo que o Senhor sonhou, Pai. Ah, Senhor, nos ajuda na nossa fragilidade, que todas as pessoas sejam livres da ansiedade, sejam livres do medo, sejam livres da enfermidade. Meu Deus, eu oro por pessoas que estavam cansadas, pessoas que estavam deprimidas, pensando em desistir, com problemas familiares, estresse, confusão, agitação, pessoas que perderam entes queridos, como a irmã Rita, meu Pai. Abençoa, Senhor, pessoas que estão enfermas, que estão com familiares internados em hospitais. Meu Pai, nós oramos agora, Pai, pela vida do irmão, do nosso vizinho aqui, Senhor, o Anderson, meu Pai. Nós oramos, ele está internado, Pai, precisando da intervenção do Senhor. Visita ele, cura ele, tantas outras pessoas, como a vida da irmã Carmen, pessoas que estão precisando agora serem alcançadas, ó Deus, pela tua presença, e todos esses, meu Pai, que acompanharam aqui conosco, abençoe a todos, meu Pai, restaura esses lares, meu Pai, restaura essas famílias, que eles sejam abraçados pelo Senhor, que esse lar seja cheio do Espírito Santo. É o que nós te pedimos, Pai. Nós agradecemos ao Senhor, pois sabemos que essa casa não vai cair. Aleluia. Essa casa é cheia da tua presença. Ah, Pai, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Muito coraçãozinho aí agora, hein? Glória a Deus. Muito coraçãozinho aí, glorificando a Deus, que é maravilhoso, saudade de vocês, que é majestoso, saudade de dar um abraço em vocês, de apertar a mão, muitas saudades, muitas saudades. Amanhã a gente vai estar lá na igreja de plantão, né? Se você é da igreja de Cabo Frio, vai lá, né? 8 horas da manhã a gente vai estar lá fazendo uma oração bem objetiva. Estamos pedindo para levar 1 quilo de alimento não perecível. Tem muitas famílias precisando de ajuda, pessoal. Se você pode nos doar alimentos não perecíveis, amanhã estarei de plantão na igreja, recebendo esses alimentos para que a gente possa doar, pessoal. Nos ajude, famílias precisando muito. Coloque a sua máscara, eu ia pegar minha ali. Vem de máscara, leve o seu quilo lá na igreja e Deus vai abençoar bastante no nome de Jesus. Tá bom? Até amanhã. Que Deus abençoe. Não tem mais alguém aqui para falar? Olha... Já está todo mundo aqui, acho que já foi todo mundo, já falamos. Glória a Deus, hein? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Obrigada por esse privilégio de estar com vocês. Entrando na sua casa, hein? Obrigado por nos permitir entrar na sua casa hoje. Até a próxima. Então Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até a próxima live, no nome de Jesus.